O seu relacionamento com a Bíblia diz muito sobre o seu relacionamento com Deus. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Você não pode afirmar que conhece a Deus se não conhece a palavra de Deus. Você não pode afirmar que ama a Deus se não ama a palavra de Deus. Você não pode afirmar que obedece a Deus se não obedece à palavra de Deus. Eu fico impressionada com quantos cristãos professos existem hoje que dizem: eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Feliz Ano Novo! Bem, não há nada de mágico em virar o calendário e começar um novo ano. Mas é uma boa oportunidade para reavaliar e priorizar o que mais importa e criar novos hábitos. Estamos prestes a mergulhar em uma série que fala sobre o que eu penso ser uma das coisas mais importantes que você pode fazer neste ano. Deixe-me perguntar, o que você faz com cartas que são só propagandas? Você provavelmente joga a maior parte fora, sem nem abrir, não é mesmo? Mas quando recebe uma carta de alguém que você ama, você mal pode esperar para rasgar o envelope e ler. E hoje começamos o desafio anual da leitura bíblica. Será uma jornada de 365 dias lendo as Escrituras. E você poderá acompanhar esse desafio recebendo lembretes diários por e-mail. Basta se inscrever no nosso site e todos os dias você receberá incentivo e direção para continuar firme. E isso é só o começo, porque em 2027 teremos uma série inédita no nosso podcast chamada As Maravilhas da Palavra. Serão 260 episódios percorrendo toda a Bíblia, de Gênesis em janeiro até Apocalipse em dezembro. Por isso, esteja em oração conosco enquanto preparamos esse grande projeto. Enquanto isso, já vá aumentando seu apetite pela palavra, participando do desafio de leitura bíblica em 2026. Vai ser uma preparação preciosa para o que Deus fará em 2027. Vamos juntas crescer em Cristo. Esperamos que você trate a sua Bíblia como uma carta de amor. Aqui está Nancy iniciando a série chamada Entrando na Palavra e deixando a palavra entrar em você. Feliz Ano Novo, minhas queridas amigas e irmãs! Eu amo esta época do ano porque é nova. Ganhamos um novo começo, estabelecemos metas e deixamos o ano velho para trás. Agora estamos olhando para este novo ano com a promessa da presença de Deus e o desejo de crescer em nosso caminhar com Ele. Eu não sei sobre você, mas quando começa o novo ano, eu tenho essa sensação de que eu quero crescer, quero conhecer o Senhor melhor. Quero entrar neste ano com um senso de propósito e direção. Quero chegar ao fim deste ano e poder olhar para trás e dizer: eu amo mais a Jesus do que amava há 1 ano. Eu o conheço melhor do que conhecia há 1 ano. Eu sou mais parecida com Jesus do que era há 1 ano. Porém, quando chegamos em maio, junho, julho, é como se aqueles grandes desejos lá do começo do ano tivessem ficado para trás. Por isso, esse é o momento perfeito para pausar, olhar para o nosso coração e perguntar: como posso me parecer mais com a mulher que Deus quer que eu seja? Quero compartilhar com você algo que acredito ser o fator mais importante, e existem muitos, mas se eu tivesse que reduzir a apenas um fator que faria a maior diferença neste ano para você, uma diferença maior do que qualquer outra coisa que você pudesse fazer, seria o que vamos tratar nesta série. Se você fizer esta única coisa ao longo do próximo ano, daqui a 1 ano, você olhará para trás e dirá: eu não sou a mesma pessoa que era em janeiro. E é isso que eu quero que seja verdade em mim.
Acho que é isso que você também deseja que seja verdade em você. Eu já disse muitas vezes que, se eu pudesse dar apenas uma mensagem às mulheres, seria esta mensagem. Aqui está. Queremos falar sobre como cultivar um relacionamento íntimo de amor com Deus por meio de uma vida devocional pessoal e diária. Tempo na palavra de Deus, tempo na presença de Deus, ouvindo a Ele, respondendo a Ele, conhecendo a Ele por meio da sua palavra, uma vida devocional diária. Todos os anos, nesta época do ano, fazemos uma série sobre a palavra de Deus e sobre a vida devocional diária no Aviva Nossos Corações. Se você tem nos acompanhado nos últimos anos, sabe que temos o desafio de 30 dias no começo do ano. Eu não quero que isso se torne algo repetitivo, mas eu vou propor um desafio ainda maior. Vou desafiá-la a todos os dias deste novo ano que você separe um tempo diário a sós com o Senhor, na sua palavra e em oração. Apenas priorizando o seu relacionamento com o Senhor, na sua palavra e em oração. Se você ainda não tem um roteiro para seguir, nós vamos falar sobre algumas ferramentas e recursos que temos disponíveis e que podem ajudá-la a tornar esse tempo ainda mais significativo. Talvez você já tenha um pouco deste hábito. Talvez seja algo esporádico. Talvez você esteja num momento da vida pronta a dizer: este é um novo ano e, pela graça de Deus, quero me comprometer que todos os dias deste ano estarei na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, deixando Ele falar comigo, crescendo no meu relacionamento com Ele. Será uma jornada de 365 dias lendo as Escrituras e você poderá acompanhar esse desafio recebendo lembretes diários por e-mail. Basta se inscrever na nossa lista e todos os dias você receberá um incentivo e direção para continuar firme. E isso é só o começo, porque em 2027 teremos uma série inédita no nosso podcast chamada As Maravilhas da Palavra. Serão 260 episódios percorrendo toda a Bíblia, de Gênesis, em janeiro, até Apocalipse, em dezembro. Cremos que 2026 vai ser uma preparação preciosa para o que Deus fará em 2027. Visite o nosso site para se inscrever e receber os e-mails diariamente. www.avivanossoscorações.com. Durante esta série que iniciamos hoje, vou focar na palavra de Deus, em como entrar na palavra e, mais importante ainda, como deixar a palavra entrar em você. Eu vou desafiá-la a ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias precisamos estar na palavra de Deus e deixar que a palavra entre em nós. Vamos conversar sobre por que meditar nela, como fazer isso na prática, por que é tão essencial e o que a palavra pode realizar em nossas vidas. Esse é um tema precioso demais e não há lugar melhor para mergulhar nesse estudo do que o Salmo 119. Eu tenho um amigo que cresceu em um lar onde seu pai estava ausente muitas vezes, a sua mãe lia para os filhos 5 capítulos das Escrituras todos os dias. Ele disse que todos os dias, antes que pudessem fazer qualquer outra coisa, tinham que ouvir 5 capítulos da palavra. Esse homem contou que, quando a mãe dele chegava ao Salmo 119, ele pensava que a eternidade tinha chegado. Bem, nós não vamos ler o Salmo inteiro hoje, nem ao longo desta série, mas vamos usá-lo como ponto de referência. Vamos olhar para versículos selecionados. Então, se possível, abra sua Bíblia no Salmo 119 e, enquanto você encontra a passagem, gostaria de lembrá-la que este é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos e é
todo sobre a palavra de Deus. É sobre o valor da palavra, o poder da palavra, a prioridade da palavra, as bênçãos da palavra, as recompensas da palavra. Como podemos, por meio da palavra, ter um relacionamento mais pessoal com Jesus Cristo? Tenha em mente que, ao olharmos para este tema da palavra de Deus, o seu relacionamento com Deus nunca será maior do que o seu relacionamento com a sua palavra. Você não pode afirmar que conhece a Deus se não conhece a palavra de Deus. Você não pode afirmar que ama a Deus se você não ama a palavra de Deus. Você não pode afirmar que obedece a Deus se você não obedece a palavra de Deus. Eu fico impressionada com quantos cristãos professos existem hoje que dizem: eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, mas não conhecem a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, não têm apetite por ela, não têm fome dela, não obedecem à palavra de Deus, mas afirmam conhecer, amar e obedecer a Deus. Isso simplesmente não é possível. Você nunca terá um relacionamento maior com Deus do que o relacionamento que você tem com a sua palavra. Ao olharmos para o Salmo 119, os 2 primeiros versículos nos dizem que você será abençoada se entrar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar em você. Eu penso que esses 2 primeiros versículos são como o tema, o título, a chave do Salmo 119. Salmo 119, versículos 1 e 2. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Este é um salmo de bênção. As pessoas tendem a pensar na Bíblia, na palavra de Deus, às vezes, como um livro seco ou difícil. Preferem ler um livro sobre Deus ou um best-seller, algo que encontram em sua livraria cristã. Mas a palavra de Deus diz que, se você quer ser abençoada, entre na palavra de Deus e deixe a palavra de Deus entrar em você. Veja, nós queremos fazer as nossas próprias coisas, conduzir a nossa própria vida, tomar as nossas próprias decisões e depois esperar que Deus nos abençoe e reclamar quando Ele não faz. A palavra de Deus é clara. Você quer ser abençoada? Entre na minha palavra e deixe a minha palavra entrar em você. Você não pode ser abençoada sem andar na palavra de Deus. E para estar na palavra de Deus, como vamos ver, você precisa ler, estudar, meditar nela. Este é o caminho para a bênção, entrar na palavra e deixar a palavra entrar em você. Hoje e amanhã vamos olhar para várias dessas bênçãos, mas estaremos apenas arranhando a superfície. Eu quero que você mesma mergulhe na palavra e descubra, enquanto lê, quais são as bênçãos que vêm da palavra de Deus. E à medida que você lê, marque algumas das bênçãos que encontramos neste salmo e que vêm da palavra de Deus. A primeira bênção que eu vejo está nos versículos 9 e 11 do Salmo 119. A palavra de Deus nos dá proteção contra o pecado. A pureza vem da palavra de Deus e pureza é uma bênção. Proteção contra o pecado é uma bênção. O versículo 9 nos diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Deixe-me dizer, aliás, que este versículo não é apenas para homens e não é apenas para jovens. Mas eu quero deixar uma palavra especial para vocês, jovens mulheres, jovens moças. Eu tenho uma forte convicção, muito mais do que tinha quando eu era mais jovem, da bênção que é deixar a palavra de Deus entrar na minha vida.
Hoje, eu estou colhendo em minha vida bênçãos incríveis que são resultado de estar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus estar em mim. Se você é jovem, não pense: eu posso mergulhar na palavra de Deus quando eu for mais velha. Entre nela agora. Você quer ser guardada do pecado? Você quer ser protegida de alguns pecados nos quais seus pais, seus avós e outros adultos e pessoas mais velhas que você conhece estão presas? Coisas com as quais estão lutando? Você quer viver uma vida pura de pecado, uma vida abençoada? Entre na palavra. Não espere até envelhecer. Não espere até achar que terá mais tempo. Não espere. Você pode pensar: quando eu terminar a escola ou quando eu terminar a faculdade, eu vou ter muito mais tempo. Sim, era isso que eu também pensava. Espera até se casar, espera até ter filhos. Você não vai ter mais tempo do que tem agora, enquanto é jovem. Todas nós temos a mesma quantidade de tempo. Eu te incentivo a aproveitar o tempo enquanto você é jovem para criar o hábito de ler a palavra de Deus, tornando-a parte da sua vida. Ela vai protegê-la, vai guardá-la de pecar. Guardo a tua palavra no meu coração, diz o versículo 11, para não pecar contra ti. A palavra de Deus vai guardá-la de pecar, e uma vez que você tenha pecado, a palavra de Deus vai purificá-la do pecado. Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, enquanto eu leio a palavra de Deus, muitas vezes eu oro e digo: Senhor, lava-me com a água da tua palavra, purifica-me. E Ele o faz. Essa é uma bênção que recebemos da palavra de Deus. Depois, uma segunda bênção. A palavra de Deus nos dá direção para o nosso caminho. A sua palavra mostra-nos o caminho a seguir e nos impede de andar na direção errada. Veja o versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Meus conselheiros é a tua palavra. Versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. A tua palavra me dá entendimento. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Eu estava com a minha amiga Mônica a caminho do estúdio e disse para ela: acho que sou eu. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso de direção. Eu não sei qual caminho seguir. Eu não tenho a sabedoria de que preciso para enfrentar as decisões que eu tenho que tomar nas circunstâncias da minha vida. E você também não tem essa sabedoria. Nós somos simples. Precisamos de entendimento, precisamos de luz. E de onde recebemos isso? Da palavra de Deus. Ela vai protegê-la do pecado, vai torná-la pura e vai dirigir os seus passos, vai dirigir o seu caminho. Será a sua conselheira, não apenas hoje, mas amanhã, na próxima semana, ao longo do ano e por toda a sua vida. À medida que você mergulhar na palavra, ela será a sua conselheira. Quero destacar várias outras bênçãos que vêm da palavra de Deus. Estou passando rapidamente aqui, então mergulhe você mesma no Salmo 119, quando tiver oportunidade, e procure outras bênçãos. Aqui está uma bênção que você encontrará a partir do versículo 28. É a bênção de força e consolo que a palavra de Deus nos dá em tempos de tristeza e aflição. Força e consolo em tempos de tristeza e aflição vem a nós da palavra de Deus. Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza. Você já esteve aí, não é?
Momentos em que chorou tanto que talvez nem houvesse mais lágrimas físicas, mas a sua alma estava se desfazendo em tristeza. Você nem tinha palavras para descrever a dor, a agonia, a angústia, a perda. Talvez seja a perda de um filho. Talvez, como algumas amigas minhas descobriram recentemente, descobrir que o seu cônjuge foi infiel. Existe essa angústia, essa alma que se derrete em tristeza. O salmista diz: a minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Eu não sei lhe dizer quantas vezes na minha caminhada com o Senhor, quando estive sofrendo, triste, aflita, Deus pegou esta palavra e ministrou graça, força e consolo ao meu coração de uma maneira inexplicável. É a palavra de Deus, é poderosa, ela faz isso. Veja o versículo 50 do Salmo 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Geralmente não pensamos em leis e regras como algo que nos dá consolo, mas o salmista diz: eu amo as tuas leis, eu amo os teus juízos, porque eles refletem o teu coração justo, eles refletem quem tu és. Então, Senhor, quando eu conheço as tuas leis e os teus mandamentos, eu te conheço. Através deles, encontro consolo, porque eu estou conhecendo a ti. Versículo 92. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Senhor, eu não teria resistido. Talvez você mesma possa lembrar de momentos na sua vida em que, se não tivesse a palavra de Deus, talvez você nem tivesse forças para lê-la sozinha, mas alguém se aproximou de você e a leu para você. Senhor, se eu não tivesse tido a tua palavra, se eu não tivesse me alegrado nela naquele tempo de aflição, eu não teria resistido, eu não teria sobrevivido. A tua palavra me dá força e consolo em tempos de tristeza e aflição. Aliás, não apenas nos dá força e consolo, mas quando temos amigas passando por tempos de tristeza e aflição, uma das maiores coisas que podemos fazer para ministrar força e consolo a elas é simplesmente ler a palavra. Quando você sabe que alguém está sofrendo, leia em voz alta, leia para ela, leia por ela, ore a palavra sobre ela. Deus já usou a sua palavra tantas vezes como um bálsamo, como um consolo, como um remédio para curar, restaurar e dar força e consolo à minha alma ferida. Aqui está outra bênção que encontramos no versículo 98. Ele diz: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. A palavra de Deus nos dá sabedoria para saber como lidar com nossos inimigos. Na verdade, eles não deveriam ser nossos inimigos porque nós os odiamos. Mas existem pessoas que são inimigas de Deus e por isso tornam-se nossas inimigas também. Como lidamos com essas pessoas? Pessoas irracionais, pessoas iradas, hostis, rebeldes, pessoas que se levantam contra Deus. Você tem alguém assim no seu caminho, alguém na sua vida? Você pode ser casada com alguém assim. Você pode ter um filho ou uma filha assim. Você pode ter um pai ou uma mãe assim. E você se vê como tantas mulheres que nos escrevem aqui no Aviva Nossos Corações em situações impossíveis, no casamento, com os filhos, lidando com pessoas perversas e ímpias. Eu leio algumas dessas cartas, desses e-mails de mulheres que descrevem suas circunstâncias, algo que está acontecendo em sua casa, com o marido, com um amigo, um ente querido, e penso, eu não tenho a menor ideia de como ajudá-la nessa situação. Eu não consigo imaginar
o que eu faria se eu estivesse nessa circunstância. Então, o que fazer? Desistir? De jeito nenhum. Você precisa apontá-las para a palavra de Deus. O salmista diz: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Senhor, eu olho para ti, para me mostrares o que fazer nessa situação sem esperança. Ouçam, mulheres, se vocês estão em uma dessas situações impossíveis, desesperadoras, eu não estou dizendo que mergulhar na palavra vai fazer essa situação desaparecer. Mas eu posso afirmar que ela vai mostrar como ser a mulher que Deus quer que você seja no meio dessa situação. Ela vai mostrar o que fazer quando nenhum conselheiro, nenhum terapeuta, nenhum pastor, nenhum amigo, ninguém neste mundo puder mostrar o que fazer. Deus mostrará o que fazer à medida que você mergulha na sua palavra. Ele te dará sabedoria para saber como agir. Aqui está outra bênção, verso 114 do Salmo 119. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Quando você precisa de um esconderijo e de um escudo? Quando você está numa batalha, quando você está numa luta. E as Escrituras nos dão proteção, segurança, um refúgio no meio da batalha. Sabemos que, segundo Efésios capítulo 6, todas nós estamos numa batalha. Não é uma luta contra carne e sangue, é uma batalha contra a perversidade espiritual, contra os poderes de Satanás. Ele está ativo, vivo e operando neste planeta, e nós lutamos contra ele. Não podemos vê-lo, mas estamos em guerra contra ele e precisamos de um lugar para onde correr. Precisamos de um lugar para nos esconder, precisamos de um lugar para estar seguras, precisamos de alguém que nos proteja nessa batalha. Martinho Lutero disse em seu famoso hino: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Não podemos confiar em nossa própria força para atravessar a batalha. Mas nós temos a palavra de Deus, que é um escudo para nós. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Esperar na palavra de Deus é encontrar o próprio Deus como seu esconderijo e o seu escudo. Essa é uma bênção que vem de mergulhar na palavra e deixar a palavra mergulhar em você. Eu amo esse versículo. Ele nos traz outra bênção, o verso 165. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Eu pensei nesse versículo ontem, quando conversava com um amigo que estava envolvido numa disputa com outro cristão e havia um conflito entre eles que não conseguiam resolver. A pessoa com quem eu falava estava claramente agitada com a situação. E ele disse que já tinha resolvido, mas eu percebi que ainda não havia paz no seu coração a respeito. Tudo que eu fiz naquele momento foi dizer: posso orar por você nessa situação? E eu orei. O versículo que estava na minha mente era o Salmo 119, 165. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. O que outra pessoa faz contra você não pode roubar a sua paz ou fazê-la tropeçar na vida se você ama a lei de Deus. Porque se você ama a lei de Deus, você ama o próprio Deus. E à medida que você ama a Deus, experimenta o amor dele por você e percebe que já tem tudo o que precisa. A lei de Deus, a palavra de Deus, nos impede de tropeçar e nos dá paz em toda e qualquer circunstância e situação da vida.
No ano passado, quando lançamos o desafio de 30 dias, recebemos cartas e e-mails encorajadores de mulheres que aceitaram esse desafio e compartilharam como foi uma bênção para elas começar esse hábito de mergulhar na palavra de Deus. Deixe-me ler para você uma das cartas que recebemos, e essa mulher expressa algumas das bênçãos específicas que recebeu ao mergulhar na palavra de Deus. Ela disse: aprendi tanto por meio desse desafio de 30 dias. Acredito que eu só perdi um dia. A jornada foi incrível. Deus colocou um novo anseio por Ele no meu coração. Eu preciso dele desesperadamente. Pedi que ele me acordasse todas as manhãs e ele tem feito isso fielmente. E ela continua: quando comecei este estudo, meu casamento estava no fim da linha. Estava tão cansada de ser a mulher invisível. Meu marido é um super pai, um excelente provedor e um homem muito focado. Quando ele estabelece um objetivo, ele vai atrás. Mas às vezes eu me sentia apenas como sua colega de quarto. Então, eu levei isso ao Senhor e o Senhor começou a mudar o meu coração. Será que um dia eu vou aprender a ser grata? Decidi que eu iria focar em me apaixonar pelo meu Salvador novamente. Eu sei que você está rindo. Você sabe o que aconteceu em seguida, não é? Deus disse: ame o seu marido, não importa o que. Ame e respeite-o como se fosse a mim. Eu chorei e disse que não sabia se eu conseguia fazer isso. Deus me disse que a sua graça era suficiente. Todas as vezes que eu dizia que não sabia se conseguiria fazer algo, o próprio salmo que eu estava lendo naquele dia respondia ao meu clamor. Todas as vezes. Houve momentos em que eu realmente não queria ouvir. Mas eu havia me comprometido em ler a palavra todos os dias, então eu segui em frente apenas para me ver incapaz de conter a alegria no meu coração. Houve dias em que tudo que eu fazia era chorar, porque doía demais. Mas mesmo nesses dias, Deus ouviu o meu clamor e me consolou. Meu marido e eu temos muitas feridas do passado. Temos um longo caminho a percorrer antes de sermos realmente um só novamente. Mas Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ainda tenho muito a perdoar. Essas são coisas que Deus mostrou a essa mulher enquanto ela estava na luz da sua palavra. E ela disse: essa é uma jornada e o caminho nem sempre é fácil, mas depois dessas últimas semanas, eu não quero mais caminhar sozinha. Eu não posso caminhar sozinha. Que eu nunca volte ao meu próprio caminho. Obrigada por se importar. Obrigada por ser honesta e compartilhar a palavra. Aqui está uma mulher que depois de apenas 30 dias mergulhada na palavra e deixando a palavra mergulhar nela, descobriu que estava experimentando todo tipo de bênção, direção, paz, luz, proteção contra o pecado, revelação de pecados que precisavam ser confessados, consolo em suas aflições. Tantas dessas bênçãos começaram a fazer parte da sua vida ao se aprofundar na palavra de Deus. É lá que você também vai encontrar qualquer bênção de que precise na sua vida, no mesmo lugar. É na palavra de Deus. Nesse Demos Wogemuth tem explicado onde encontra a verdadeira direção sólida para a vida. E você também encontrará no mesmo lugar. A Nancy já volta. Como Nancy mencionou, você está convidada a participar do desafio de 365 dias de leitura da Bíblia, começando hoje. Você vai encontrar o link para se inscrever aqui na transcrição do episódio de hoje e vai receber diariamente incentivos para a leitura. Visite nosso site avivanossoscorações.com.
Você costuma ler em voz alta? Ler livros para os filhos é valioso, mas não é disso que estou falando. Descubra a alegria de ler a Bíblia em voz alta amanhã. Antes de encerrar, vamos orar. Aqui está Nancy. Ó Senhor, eu te agradeço pelas riquezas incríveis e pelas bênçãos que encontramos na Tua Palavra, porque quando mergulhamos na Tua Palavra, chegamos a Ti. Conhecer a Tua Palavra é conhecer a Ti, e na Tua presença encontramos paz, consolo, força, sabedoria, proteção. Tudo o que precisamos nós encontramos na Tua Palavra escrita e em Cristo, a Palavra viva. Senhor, dá-nos, eu te peço, um desejo renovado de Te buscar, de Te conhecer, de mergulhar na Tua Palavra e permitir que ela transforme as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.